Eu estou com o João Pedro Couto Dias, vamos para a Berta já então. Vamos para a Berta, vai apresentar o João Pedro, consultor de agronegócios aqui do canal do Boi, e ele estava ouvindo aqui o Pulga, né? São situações que acabam trazendo impactos ruins para o mercado brasileiro, né? Está acontecendo no país vizinho, Argentina, negócio esquisito por lá, hein, João Pedro? Antes de começar a falar de soja, mas que negócio esquisito, boa tarde. Boa tarde. É populismo, né? Os caras falam que a Argentina está fazendo vestibular para virar uma nova Venezuela. Então, infelizmente, um país que tem um povo culto, tem terras fertilíssimas, tem uma economia, a agropecuária dele é muito forte, mas na mão de populismo vai acontecer o que está acontecendo agora. Colocando como meta a estatização de serviços de celular, de internet, e mudança no judiciário para tirar a dona Cristina Kirchner dos processos. Infelizmente, isso não leva a um fim, leva a um fim melancólico. Bom, essa parte da ex-presidente, agora vice-presidente Cristina Kirchner, não vou saber falar, mas o que sabemos é que quando se fala de tecnologia, se você não tem a iniciativa privada atuando, não vai acontecer, é como se estivesse voltando uns 30, 40 anos para trás o país vizinho. Vou pedir desculpa ao telespectador, porque ele está esperando ouvir falar sobre soja, mas que é um absurdo, isso impacta a América do Sul inteira. Como exemplo do Brasil, a lei da informática. Nós perdemos 10 anos com a lei da informática. Exatamente. Acabou. Que resultado tem para o país? Nada. Só ficou 10 anos para atrasado, o Brasil atrasou 10 anos. Joga uma âncora no desenvolvimento, só que elas estão fazendo pior, né? Eles estão conseguindo retroceder no tempo ao fazer isso. Mas, João Pedro, você foi convidado ao Agricultura BR pela Nayara Pache para falar a respeito de soja e um levantamento que nós trazíamos durante essa última semana do Rabobank. O Rabobank ele fez ali algumas projeções para 10 anos, 2029, 2030, safra 29-30, no qual mostrou uma situação no qual o Brasil é o grande player de mercado. No caso específico de soja, o Rabobank acredita numa produção de 155 milhões de toneladas da oleaginosa nesta safra 29-30. Aí eu te pergunto, como é que vai ser esse mercado consumidor, tanto da esmagadora processamento no Brasil, quanto os importadores de soja do Brasil? Bom, para a gente falar em produção, tem que falar primeiro em consumo, se vai ter consumo. É impressionante quando você olha os dados do ISG em relação ao consumo do próximo da safra 2021, colocando a China consumindo 116 milhões de toneladas. 8,2 milhões a mais, isso dá 7,6% a mais do que ano passado. Se fosse um país que consumisse 100 mil toneladas, 7,6 não era nada, mas para um país que consome 108 milhões de toneladas, 7,6 é muita coisa. Eu acho que isso reflete a mudança de modelo de produção na China. Aquela produção que era fundo de quintal, seja de frango, de animais, de aves vivas, suíno, está dando espaço a uma produção mais tecnificada que depende de farelo de soja e de milho, que é o que acontece no Brasil de hoje. Quando você olha a soja, você vê impressionante o crescimento do consumo. A soja dominou o mercado de óleo vegetal para consumo humano, dominou o mercado de óleo vegetal para a produção de biodiesel. No Brasil, um exemplo clássico, nós estamos usando, partindo para 13% do consumo de diesel com biodiesel, e desses 13%, 85% é produzido a partir de óleo de soja. Quando você olha a fonte proteica, que no passado se usava farinha de peixe e outras coisas a mais como fonte proteica, hoje não, hoje é farelo de soja. Então, o farelo de soja dominou, a soja dominou, é um produto extremamente versátil. O Brasil, a soja exige uma tecnologia, exige escala, exige equipamentos. Por que a China não cresce na produção de soja na China? Porque são áreas pequenas, 2 hectares, 3 hectares. Uma vez eu acompanhei uma missão chinesa aqui no Brasil, quando os caras viram uma coletadeira dessas modernas nossa, com GPS, com tudo que os caras ficaram boquiabertos. Eles não têm condição de ter um equipamento desse. Então eles partem para milho, que a maior parte é coleta mais ou menos manual lá na China. Então, quando você olha o mundo, você vê um crescimento de consumo de carnes, especialmente de carnes brancas, frango, peixe e suíno. Você depende de uma fonte proteica, que é a soja. Então, a soja ela tende a crescer a produção nos próximos anos e 70% dessa produção está na mão de 2 países, nós e os Estados Unidos. Esse ano, e você estava falando a respeito de chinês, você acompanhou essa comitiva, esse ano, durante a feira Inome Toque, no Rio Grande do Sul, Expo Direto com o Trijal,
eu tive a oportunidade, além de estar lá e conhecer e fazer reportagens, entrevistas, eu vou praticamente todos os anos, os últimos 4 anos para lá, mas eu conversava com alguns colegas jornalistas da China que vieram acompanhar essa feira e depois fariam um tour pelo Brasil. E o que eles estavam aqui para fazer, independente do veículo de comunicação, eles queriam ver áreas de produção de soja brasileira. O padrão do sul do Brasil, o padrão do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e assim por diante, que são realidades diferentes e é a grande curiosidade hoje desse chinês. Falar em China, João Pedro, tem tudo a ver com esses 155 milhões de toneladas do Brasil, esse consumo elevado por lá. Essa nova situação que eles criaram, o projeto na China é você ter grandes áreas empresariais de produção de suínos, é acabar mesmo com a produção de suíno, principalmente de fundo de quintal, porque ela traz risco sanitário para o país, mas trazer essa produção para grandes áreas de produção, logo que eles passarem, que eles têm uma outra coisa lá, eles têm a peste suína africana, chegaram a dar um entendimento de que a coisa estava se resolvendo, mas apareceram novos surtos ainda maiores que os primeiros, então a coisa ainda está difícil de resolver. Mas quando se resolver, eles vão produzir em grandes áreas. Isso beneficia o Brasil na soja, beneficia o Brasil em todo o agronegócio, quando pensa nas cadeias produtivas da carne. O que acontece? Que cenário é esse, João Pedro? A China é um país que consome mais de 50 milhões de toneladas de carne suína. Ele não pode correr o risco, como aconteceu agora, dele perder 30% do rebanho dele em função da peste suína. 45%. Da peste suína africana. Então, o que aconteceu? Hoje há uma preocupação deles de questão sanitária, é uma questão de segurança alimentar. Hoje a carne suína na China está com o mesmo preço quase da carne bovina. Por isso que estão importando muita carne bovina, até para segurar um pouco o aumento de preço da carne suína. A tendência deles não é só nessa área, não, vai ser também em frango, em peixes, eles vão aumentar muito a produção intensiva. A grande questão é o seguinte, quando você trabalha com suinocultura, você tem uma produção de rejeitos muito grande, esterco, água de lavagem e tal. Eles vão ter que ter muito cuidado aonde eles vão colocar essas plantas, para não haver contaminação do solo, tiver a condição de absorver. Nós aqui no Centro-Oeste, por exemplo, nós temos uma vantagem muito grande, nós temos solo o ano inteiro praticamente. Então, quando você pega esses resíduos, você faz virar uma grande utilidade. E vira fertilizante. Porque você coloca, faz uma fertirrigação e você consegue produzir e colocar 10 UA por hectare em um sistema de pastoreio rotativo de bovinos. Ou seja, você transforma um problema numa solução. Eu não sei se eles teriam condições, porque há lá nos grandes polos consumidores, que é na região leste da China, na fronteira de Hong Kong até Beijing, eles não sei se eles vão ter condições, porque lá eles têm água. Quando você vai mais para o oeste da China, você não tem água, tem dificuldade de água. Mas o chinês resolve o problema, ao contrário do Brasil, que a gente protela, lá eles tiver que fazer um aqueduto, fazer alguma coisa, eles fazem em 4, 5 anos e levam. Basta ter água para fazer. A água vai ser um fator limitante para ele. Agora, com tecnologia hoje, a suinocultura tem uma capacidade de conversão fantástica. Mas o que eu te pergunto é que isso acontecendo faz com que essas exportações brasileiras de soja continuem a sua escalada de altas, que não se vê teto, porque lá é uma população de 1,5 bilhão de pessoas. O que eu estava pensando era nas cadeias produtivas de carne aqui do Brasil, carne bovina e suína em relação às suas exportações. Vamos lá, carne bovina, o chinês aprendeu a comer carne vermelha, isso é muito importante para nós, para o Brasil. Ele aprendeu, o consumo de carne bovina era muito baixo na China, 5 quilos por habitante ano, em função do grande consumo de carne suína. Hoje ele aprendeu a comer carne suína, a carne bovina, carne vermelha. Daqui para frente, a China passa a ser o grande player no mercado internacional de carne bovina em função desse aumento de consumo dele. Cada 1 quilo que aumentar de consumo per capita na China, nós estamos falando de 1.400.000 toneladas de carne. Então você vê que vai ser o grande mercado. E aqui no Brasil mudou, né? Você vê hoje, com a participação de 50% praticamente só da China continental, nas exportações de carne in natura, você mesmo falou agora do boi China. Criou-se a figura de um animal para atender esse mercado. Um animal com quê? Com menos de 30 meses, bem acabado.
não com gordura e sim com músculo. O chinês não quer gordura, ele quer músculo, ele quer proteína. Então, o Brasil leva vantagem fantástica. Se você olhar nosso modelo de produção, é um modelo de produção baseado 90% em cima de capim e 10% na reta final, que é para terminação. O Brasil tem condições de atender essa demanda chinesa, não há nenhum problema. Quando você vê a carne suína, hoje o Brasil vai chegar esse ano a exportar 1 milhão de toneladas de carne suína, ou próximo disso. É um número muito bom, porque o país que exportava 400, 500, 600 mil toneladas, quando a Rússia comprava bastante, 550. Hoje não, hoje a China passou a ser o grande player. Agora, há um risco do chinês, em 4, 5 anos, voltar a produzir os 52 milhões. E também o grande problema na China, que é a questão da peste suína africana. Eles estão, a exemplo do Covid, estão fazendo pesquisas dando uma emergência muito grande numa vacina contra a peste suína africana. Não duvido que eles consigam isso a curto prazo. Os chineses, né, João Pedro, até encerrando nossa entrevista, eles não importam apenas soja, carne e outros produtos, eles importam cientistas também. Eles adquirem cientistas de outros países para suas pesquisas do seu interesse. Já fazem isso há algum tempo, que aliás os norte-americanos sempre fizeram. Os americanos, depois da guerra, levaram os alemães, né? Agora, hoje, eles seguram esse pessoal que vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, os bons acabam ficando no mercado americano. Para eles tem green card. E deve acontecer a mesma coisa na China. A China hoje é o país que mais fala inglês no mundo, porque todo mundo, a molecada aprende inglês na escola. Então, hoje, eles tinham 350 mil estudantes nos Estados Unidos. Essa foi uma das razões que o Covid se esparramou também rápido nos Estados Unidos, foi essa. Então, os chineses, a educação deles é muito boa, o governo entra com o recurso, apoia as empresas que querem fazer. Funciona, as coisas funcionam na China, essa é a grande verdade. Muito bem, João Pedro, obrigado pela entrevista, um grande abraço a você.